Temas especiais, por definição, são temas que ou são certeiros na prova, que vão aparecer, ou então são temas que a prova já mostrou que gosta, que não foi por acaso que caiu, mas temas que não estão habitualmente no nosso radar de estudos, ou mesmo que estejam, temas que a gente não necessariamente está revisitando com frequência, temas que a gente nunca pensa em estudar na véspera da prova, temas que nos... Esse é tema especial. Então hoje é dia de um tema muito especial. Um tema que de forma inusitadíssima apareceu 2 vezes já no INEP. Tu vai falar, meu Deus, 2 vezes? De quase 2.000 questões? Isso é relevante? Eu não diria que seria relevante se fosse uma vez só, mas foram 2 vezes. 2 vezes. E 2 vezes de um tema que na verdade está conectado a um ambiente maior. Um tema que faz parte do contexto da oncologia. É um contexto amplo. Sempre cai, tu sabes, o INEP sempre gosta, por exemplo, de um tumor hematológico. Sempre cai uma questão ou de leucemia, ou de linfoma, ou de mieloma. Sempre cai na prova. Isso sem falar nos tumores de órgão sólido, né? Porque esse aí, enfim, próstata cai, obviamente tem o peso do rastreamento, né, que o INEP gosta muito. Cólon cai, tem o peso do rastreamento também. Mama cai, tem o peso do rastreamento. Colo de útero cai com peso especial no rastreamento. Então os tumores sólidos têm seu espaço. Câncer de pulmão cai. Tem questões abobalhadas e questões menos abobalhadas, mas cai. Enfim, e aí a oncologia tem seu espaço. E existem as complicações associadas à oncologia, principalmente aos pacientes oncológicos. Uma delas a gente conversou um dia desses, a síndrome tumoral, que é uma síndrome que ela não é o padrão do INEP explorar, mas que, como traz consigo distúrbios eletrolíticos, que é algo que o INEP passou a dar mais atenção recentemente, e tem a conexão com as doenças oncológicas, tem que estar no radar. E o de hoje também faz parte desse grupo, do grupo das complicações do paciente oncológico, do grupo das urgências/emergências oncológicas. Neutropenia febril. Neutropenia febril é um tema delicioso, diferente, e que se a gente entender o fio da meada, a gente domina e não esquece jamais. Jamais. O INEP já explorou. Se tu fores lá no Hardorque, ao final aqui da live, Hardorque, que é o banco de questões Hardor, com acesso gratuito, tu podes ir lá no Hardorque, te cadastrar, se não fosse cadastrado ainda, e aí tu entras em raio-x de prova, escolhe na área na MedINEP, e busca lá na clínica médica neutropenia febril. Tu vais olhar as questões que caíram e tu vais ver se eu estou mentindo ou não. Esse é um tema especial e que tem que estar no radar. A última questão foi em 2023, tem um tempinho. Isso é um ponto importante, né? Tem alguns temas, quando a gente percebe o perfil da banca, tem alguns temas que tem uma tendência a equilibrar. Tá caindo demais, não é muito o jeitão da banca. A tendência aqui, né, cai um pouquinho. Tá caindo de menos, não é o perfil da banca, tá caindo pouco, mas é um tema comum em outras bancas, vai subir um pouquinho. Então, isso é uma forma importante de analisar o foco de banca, né? E neutropenia febril entra nisso. E é mole. Quer ver como é mole? É muito mole. A neutropenia febril é uma complicação grave e potencial de indivíduos oncológicos que estejam em tratamento do tumor. São indivíduos que podem desenvolver neutropenia importante por conta do tratamento quimioterápico. Existem outros subgrupos em que isso pode acontecer, desenvolver neutropenia importante e sofrer com isso, por exemplo, os transplantados. Mas o grupo mesmo que habitualmente traz essa discussão à tona é dos indivíduos em tratamento oncológico, que por conta do tratamento tem uma redução importante da defesa e podem ficar neutropênicos. E qual é o problema disso? Cara, não queira ficar sem neutrófilos na periferia. Neutrófilo é tudo que a gente tem para nos livrar de infecções graves, de bichos brabos. Bactéria, fungo, neutrófilo, papai. Infecções graves, invasivas, neutrófilo. Preciso disso.
O indivíduo que tenha poucos neutrófilos circulando na periferia é o indivíduo que está com as porteiras abertas do corpo. É o indivíduo que, se tiver infecção, danou-se. Não tem resposta adequada. Entendeu? E veja que isso é um pouquinho diferente até de um paciente hepatopata, um indivíduo que tem a hipertensão porta e que esteja neutropênico porque está retendo neutrófilo no sistema retículo endotelial. É diferente, é diferente, é diferente. É diferente. Diferente também porque, principalmente, né, porque o indivíduo oncológico em tratamento quimioterápico, o indivíduo transplantado, ele além da neutropenia, ele tem outros fatores que dificultam a resposta adequada à infecção. Entendeu? Tem outros fatores. Nos indivíduos oncológicos, por sinal, o neutrófilo muitas vezes não é um neutrófilo bom. Veja, o número está baixo e ele não é um neutrófilo bom. Principalmente nas neoplasias hematológicas. Esse é o grupo que mais traz à tona a discussão da neutropenia febril. São indivíduos com neoplasia em tratamento, especialmente as neoplasias hematológicas. O que não quer dizer que não aconteça em outros cenários, mas esse é um grupo mais especial, porque tem outros fatores que atrapalham a defesa. O neutrófilo pode estar em quantidade reduzida, neutropenia febril, tal. E o neutrófilo por si já não é muito bom. Junta todos os elementos numa pessoa só. E o risco de infecção é muito pronunciado. E aí o que a gente faz? Tem que ter vigilância em infecção. Tem que ficar de olho. Sempre que a pessoa tiver algum indício de que tem infecção, a gente tem que ficar alerta. Entendeu? Sempre, sempre, sempre. E aí que está o problema. Aí que está o problema. É que é difícil falar para um paciente neutropênico que não tenha defesa básica às infecções invasivas para ficar de olho na tosse. Se você começar a tossir com catarro, é complicado. É complicado falar para eles também ficarem de olho se tiver ardor para fazer xixi. Sabe? É complicado. Sabe por que é complicado? Porque o fato de a pessoa não ter neutrófilo faz com que ela não consiga reagir à presença de um bicho, certo? Tá. E o que gera os sintomas da infecção é a reação que a gente tem ao bicho. Percebeu o problema? Por que a gente tosse e bota catarro para fora quando tem pneumonia? A gente tosse e bota catarro para fora não é porque a bactéria está destruindo o pulmão e transformando o pulmão em catarro, não. É por conta da resposta inflamatória. A resposta inflamatória contra a bactéria é que gera a consolidação, não é a bactéria comendo o pulmão, não. É a resposta inflamatória contra a bactéria. Gera toda a resposta em si local e o indivíduo tem todas as manifestações clássicas de infecção por isso. O sistema respiratório, sistema de consolidação, é tudo por conta da resposta. Agora, se a pessoa não tiver resposta inflamatória adequada, não tem neutrófilo. E aí, papai? Vai fazer o quê? Não vai nem tossir, não tem catarro, não tem consolidação. Fabrício, mas eu já vi uma pessoa com pneumonia e neutropenia. Sim, papai, sim. O cara conseguiu ter resposta inflamatória. Mas o cara pode não conseguir, entendeu? E aí qual que é o detalhe? Por conta desse aspecto, os indivíduos neutropênicos que já têm risco aumentado de ter infecção não podem ser monitorizados apenas com uma vigilância de... Não. O detalhe do neutropênico é que, ao menor indício de que existe a infecção, a gente precisa ligar o alarme e agir. E esse menor indício é febre. Acabou-se. Indivíduo neutropênico com neutrófilo ruim, indivíduo neutropênico com texto de imunodepressão, se tiver febre, eita caramba, pode ser infecção. Entendeu? Aí, obviamente, veja. A gente pergunta a pessoa, tá tossindo, tá com falta de ar, tá com dor no tórax, para fazer xixi tá ardendo, tá doendo fazer xixi, tá indo mais vezes no banheiro do que o normal, tá doendo nas costas, lá atrás, né, aquela dor da coluna, que não sabe se é do rim, se é, tá doendo, tá. A gente vai perguntar à pessoa, a cabeça tá doendo, tá não sei o quê, o nariz tá entupido, tá isso. Vai perguntar tudo para a pessoa. Vai perguntar. Vai. Mas muitas vezes ela vai negar tudo. Sendo você não está entendendo. Eu só estou com febre. É só febre. E mais nada. Isso é neutropenia febril. Entendeu? É isso.
Porque se a pessoa falar assim, eu estou tossindo com catarro e eu tenho consolidação no pulmão, ela não tem neutropenia febril, ela tem pneumonia, entendeu? Se a pessoa disser pra gente, doutor, tá ardendo para fazer xixi, e a gente faz sedimento urinário, tem leucocitura e tal, ela tem infecção do trato urinário, ela não tem neutropenia febril, entendeu? Percebeu o que é a doença neutropenia febril? Neutropenia febril é uma doença, é uma doença. É um indivíduo neutropênico que está com febre e aquilo pode indicar infecção. Onde? Não tem a menor ideia. Não tem a menor, ninguém sabe onde é que está a infecção. Porque se eu soubesse onde é que está a infecção, muda o nome da doença. Só no pulmão, pneumonia no indivíduo neutropênico. É grave? É. Infecção é infecção urinária no indivíduo neutropênico. É grave? É. Entendeu? Agora, se não tiver, é neutropenia febril. Obviamente no começo a gente não sabe se tem ou se não tem foco. Então a gente chama de neutropenia febril e precisa atuar agressivamente. Pegou o ponto? Isso é neutropenia febril. Por definição, são indivíduos que têm menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico na periferia e febre. Ou então, no caso dos indivíduos em quimioterapia, é o cenário que a pessoa não está com 500 ainda, mas está quase lá. E eu sei que vai piorar, sabe? E é bom não dar brecha. Está com menos de 1000 e a gente sabe que vai piorar ainda a contagem, porque a pessoa fez quimioterapia recente, geralmente, né, quando o indivíduo recebe um ciclo de quimioterapia, depende muito do quimioterápico, óbvio, mas geralmente a gente observa a redução máxima da contagem leucocitária no período que vai de 7 a 10 dias, até o 14º vai. Então, se o indivíduo estiver nesse período que a gente sabe que ainda vai cair, menos de 1000, já teve febre, neutropenia febril. Essa é a definição. Sofre algumas variações, né? Por exemplo, nos indivíduos transplantados, não tem essa, o cara não está fazendo quimioterapia, está fazendo, mas ele usa imunossupressão rotineiramente. Não vai cair de uma hora para outra, é aquele padrão que vai manter, é diferente um pouquinho. Mas na imensa maioria das vezes a prova não se debruça sobre isso, a prova quer saber se a gente consegue entender o conceito, e esse é o conceito. É indivíduo neutropênico, com febre, menos de 500 ou menos que 1000, a gente sabendo que vai reduzir nos próximos dias. Tem febre? Beleza, a gente precisa fazer alguma coisa. Obviamente, uma delas é buscar o foco, né? Colhe culturas, exame de imagem, tudo isso é importante. Conversar com o paciente, examinar, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas não dá para aguardar resultado de nada. A gente tem que tratar agressivamente, porque a porteira está aberta e as infecções são potencialmente graves. Tem que iniciar esquema antimicrobiano. Colheu cultura, inicia antimicrobiano. E a pergunta fundamental e a mais relevante de todas nesse contexto é qual remédio que a gente dá. Qual é o remédio? Qual que é? Para saber disso, a gente precisa entender quem é o bicho, o grande bicho da neutropenia febril. Quem é que preocupa a gente? Quem é o grande bicho? Quem é? Geralmente as infecções bacterianas, né, tem um todo-poderoso. O todo-poderoso é o pneumococo, não é? Ele é todo poderoso. Qualquer bota ele na lista aí que está sempre certo. Todo canto ele está, na cuca, no pulmão, onde quer que seja ele aparece. Mas não é, não. Não é. Isso é muito interessante. A neutropenia febril, o perigo, mora dentro da gente. É que o indivíduo neutropênico febril está com as porteiras do corpo todas abertas. Todas abertas. E quem habitualmente se aproveita disso é quem já está aqui. Entendeu? Quem já está por aqui. Quem já está aqui. E o local onde a porteira fica aberta e quem já está aqui consegue entrar com mais facilidade é aqui por dentro. Né? Tubo digestivo, tal. Gram negativo. Gram negativo é quem mais preocupa a gente. É uma preocupação especial, principalmente pseudomonas. Pseudomonas é o bichão da neutropenia febril. Tudo que é feito para abordar pacientes com neutropenia febril tem sempre a lembrança da pseudomonas. Por isso, independente do protocolo ou da instituição, a gente habitualmente vai observar como recomendação o início de cefepime, que é a cefalopurina de quarta geração, que tem uma atividade ótima contra pseudomonas, ou piperacilina tazobactam, o famoso Tazocin. Tem serviços que preferem um, tem serviços que preferem outro. Mas essa é a recomendação praticamente universal de abordagem inicial da neutropenia febril. Foco todo em cobertura boa para gram negativo, e pseudomonas. Tem outros bichos, tá, mas esses são os principais. Essa é a dinâmica. E aí, obviamente, a gente monitoriza o paciente, sente a evolução, né? Como é que o paciente vai se comportar e tal. E aí tem todo um detalhamento do que a gente faz em seguida, sabe? De acordo com a evolução.
Ah, foram 48 horas, o paciente já está sem febre, né? O que a gente faz e tal, está tudo aparentemente bem. A gente começa a, né, definir o período que o paciente vai usar antibiótico, geralmente período curto, 5, 7 dias, tal. Manteve febre, está instável, está estável. Tem uns caminhos e que não costuma ser o ponto da prova. Na verdade, a maioria das provas não faz esse questionamento do que vem depois, porque aí depende muito de serviço a serviço. Depende muito, muito. O que é muito frequente é a pergunta do antibiótico inicial. Isso todo mundo tem que dominar. Cefepime ou piperacina tazobactam? O que não entra como antibiótico inicial e que lá atrás até entrava um pouquinho são os carbapenêmicos. O meropenem não é uma escolha adequada para o início inicial no tratamento da neutropenia febril. Ele entra um pouquinho mais à frente. Não está respondendo, está indo mal, tal, a gente pode fazer ajuste de tratamento e considerar o carbapenêmico, mas ele não entra no esquema inicial. É um ótimo fármaco anti-pseudomonas, mas não entra. Quem entra, cefepime ou piperacina tazobactam, isso precisa estar no radar. Mas tem algumas situações que a gente vai dar uma chacoalhadazinha. Tem. E aí tem um bichinho especial que a gente precisa ter atenção, estáfilo. Existem algumas situações que a gente vai valorizar estáfilo logo de cara. A gente faz isso especificamente quando o indivíduo tem algum elemento que faça a gente pensar que a porteira para estáfilo está muito, muito aberta. Tem duas situações que exemplificam muito bem isso. Uma é ter acesso vascular profundo. Essa é uma. Outra é o indivíduo que tem mucosite grave, inflamação da mucosa. Sabe? Isso muitas vezes acontece nos indivíduos em tratamento quimioterápico, né? As mucosas todas abertas, facilitando a entrada de estáfilo. Esses dois cenários são críticos e precisam ser valorizados. Um outro, que também é muito importante, é o indivíduo instável hemodinamicamente. No instável hemodinamicamente, não dá para ficar brincando muito de algoritmo, não. Ai, neutropenia febril é gram-negativo, né? Pseudomonas e tal. Tá, mas o cara não está instável, não brinque não, papai. Vamos cobrir também estáfilo e aí o fármaco de escolha nessa situação é vancomicina. Entendeu? Então, nesses cenários, o início do tratamento seria cefepime e vancomicina ou piperacina e vancomicina. Então, a gente considera nessas situações específicas. Obviamente, dependendo da evolução, o vanco vai entrar também na jogada. Dependendo do resultado de cultura, entra também. Mas no tratamento inicial, esse é o ponto. Estáfilo é exceção. Assim como fungo. Cobertura com antifúngico também é exceção. Muitas vezes entra até na dinâmica do escalonamento conforme a evolução clínica. Então não vem muito ao caso considerar a dinâmica do fungo. Vale a pena lembrar que existe um fungo que a gente se preocupa especialmente no contexto de indivíduos com neoplasia em tratamento quimioterápico, que é o aspergillus. A aspergilose invasiva é uma infecção gravíssima. A aspergilose invasiva não é aspergiloma, a bola fúngica do pulmão, não. Aspergiloma é outra coisa, é de boa. O indivíduo que teve tuberculose, ou cavidade, cresce fungo, né, dá mofo na cavidade e tal, é de boa. O indivíduo pode sofrer com hemoptise e o tratamento, por sinal, é a gente ressecar a cavidade. Né? Isso é outra coisa. É o mesmo fungo, mas é outra coisa. A aspergilose invasiva também não é aspergilose alérgica, que acontece em indivíduos asmáticos, por exemplo. O fungo dá mofo na via aérea, e o indivíduo acaba evoluindo com dificuldade de controlar a asma. É o fungo na via aérea, isso é outra história. A aspergilose invasiva é quando o fungo, o aspergillus, se comporta como agente infeccioso mesmo. E quando isso acontece, o indivíduo pode ter infecção gravíssima com mortalidade próxima de 30%. A gente se preocupa muito em indivíduos transplantados e indivíduos com neoplasia de órgão de sangue, neoplasia, né, linfoma, leucemia e mieloma, pelo menos porque tem menos a dinâmica quimioterápica, né, mas a preocupação é muito especial nesses casos, porque a incidência, de fato, ela não é desprezível. Né? Então é uma preocupação real a possibilidade de evoluir com infecção fúngica. Existe um marcador que aí vale a pena ter no radar para quem não conhece, vale lembrar que ele existe, um marcador que é muito utilizado para a gente valorizar a possibilidade da infecção fúngica, que é a galactomanana. Então atenção com esse nomezinho, porque esse nome é um sinalizador da possibilidade de infecção fúngica, e aí considerando aspergillus, anfotericina B é um tratamento fundamental, né? Fundamental. Mas enfim, via de regra, cefepime ou tazocin. Essa é a escolha inicial, tirando os casos em que a gente tem indivíduos com mucosite grave, instabilidade, acesso vascular, por exemplo, que são candidatos também à associação com vancomicina. O resto é o que vem depois, e esse não costuma ser foco de prova, porque depende de serviço a serviço. Depende muito disso, entendeu? Mas essa é a dinâmica da neutropenia febril. A gente fica esperando o resultado dos exames para ver se precisa ajustar alguma coisa no tratamento. Essa é a dinâmica. Mas não termina aí. É que tudo isso a gente faz no hospital. E a maioria dos indivíduos vai precisar ser tratado no hospital mesmo. No entanto, existe a possibilidade, atenção, do indivíduo ser tratado em casa. Existe essa possibilidade. Existe.
Como é que eu sei se dá para tratar o indivíduo em casa? Sente o cheiro. Sente o cheiro, feeling. Como é que o paciente está? Tá bem, cara, o paciente está bem, está ótimo. Mas sempre surge alguém para criar um score. Sempre surge. E existem scores para isso. O mais famoso é o score MASC. Não precisa memorizar o score MASC, não precisa. Mas ele considera uma série de variáveis e é um score que quanto maior, melhor. Essa é a ideia. Quanto mais pontos o indivíduo tiver, melhor. E o objetivo é checar se o indivíduo tem algum elemento que faça a gente precisar que ele fique internado mesmo, entendeu? Então, em linhas gerais, se for olhar até o score, é meio que assim. Indivíduos jovens, indivíduos que não têm o DPOC, porque o DPOC abre a porteira do pulmão, né? Indivíduos que têm neoplasia de órgão sólido, sabe? Então tem vários elementos. Indivíduos que a gente perceba que não tem risco grande de evoluir mal, uma avaliação subjetiva. São vários itens que a gente monitoriza do paciente para definir se trata em caso ou não. No fim das contas, é sentir o cheiro do caso. O que vale dessa lembrança não é memorizar o score, nem tentar entender o perfil do paciente. É mais saber que é possível e qual o esquema que a gente usa. Pseudomonas continua sendo um problema. E aí o esquema sugerido para esses casos é de amoxicilina clavulanato associado a ciprofloxacina. O cipro, por conta da pseudomonas. Esse é um esquema que o indivíduo pode usar em casa para tratar neutropenia febril em casos excepcionais, em que a pessoa esteja muito bem. O shape está bom, a pessoa está ótima. Entendeu? Essa é a ideia. E era isso que a gente precisava discutir hoje. Um tema especial, um tema inusitado, um tema que, se não tivesse caído no INEP 2 vezes, não valeria discutir. Se fosse só uma, deixa de lado. Eu quero 2, papai.